gravação pendente. Eu acho que você tem que aceitar. Deve ter aparecido alguma mensagem aí. Você está gravando. Você está gravando essa reunião. A gravação. Beleza. Ótimo. Agora... Iniciada. Isso, agora está iniciado. Vamos lá, então. Agora está ok. Eu vou... Tá, né? Tá sendo gravada. Eu vou pedir para você parar de compartilhar a sua tela comigo para eu compartilhar a minha com você. Ok. Ótimo. Beleza. Eu tenho aqui um projeto de uma casinha que eu estava preparando para uns alunos meus. Sim. Então, aqui eu tenho a minha EAP e o meu cronograma já definido, né? A EAP com as atividades, as durações. Eu fiz o sequenciamento. Com o sequenciamento e a duração, o Project calculou para mim as datas de início e término. Um ponto importante aqui, essas datas de início e término, não é você que vai falar para o Project qual que é, não. O Project vai calcular elas. Porque se você mexe aqui assim na unha, por exemplo, quero alterar isso aqui. Olha o que acontece. Aparece um aviso que você pode criar alguma restrição ou quebrar o vínculo da sua atividade. E quando você quebra o vínculo entre as atividades, não faz mais sentido a gestão de cronogramas, porque se você atrasa ou adianta uma tarefa de hoje, a tarefa do futuro não vai sofrer reprogramação, porque ela não tem vínculo mais com o seu cronograma. Então, essa coluna de início e término deixa o Project calcular. Defina apenas duração e sequenciamento, as predecessoras. Ok? Ok. Essa informação para mim é nova, porque às vezes a gente força a barra ali, entendeu? Força. Eu já vi muita gente forçar a barra e muita gente força mesmo por não saber o impacto que isso gera no cronograma. Não só no cronograma, né, mas na gestão do cronograma. É preciso ter sempre em mente que cronograma não é um pedaço de papel com barrinhas e setinhas. Eles são tarefas, que tarefas consomem dinheiro, gastam recursos e nós precisamos ficar atento a isso. Certo. E o impacto disso afeta tudo, né? Sim. Todas as tarefas no módulo dela estão automáticas, todas. Estão automáticas, exato. Por causa disso, como eu defini aqui duração e predecessora, está tudo aqui no modo automático. Se eu chegar aqui e mudar na unha aqui, coloquei a mesma data aqui, ó, mover tarefa, ele cria aqui uma restrição. Eu não quero que ele saia criando restrição, que isso me atrapalha. E olha só, a setinha que tinha aqui, olha, entre as duas tarefas, sumiu. Ou seja, se essa tarefa aqui atrasar 10 dias, a que seria a sua sucessora não vai atrasar. E isso vai me dar um problema de gestão. Isso é um risco de cronograma. Então, não é legal. Vou dar Ctrl Z aqui para voltar com a minha setinha. Então, eu não vou alterar isso na unha, não. Tá. Depois, na parte de execução, eu te mostro como a gente trata isso, tá? Beleza. Fernando, né, não sei se está no seu escopo falar disso aí para frente, mas eu gostaria de ver o início de tudo. Como que você configuraria um calendário? Tá, ok. O calendário, ele é uma dificuldade de muita gente. Só que é igual eu falei com o meu cliente, da empresa de Belo Monte, que ele queria configurar o calendário, colocar tudo bonitinho, colocar a equipe trabalhando em turnos diferentes. Falei, beleza, você está querendo isso, o Project faz? Faz. Mas você vai trabalhar com isso no Project? Eu não vou ficar colocando os meus analistas, pedreiros, servente, não quero colocar isso no Project, não. Então, já não faz mais sentido eu ficar configurando o calendário. Eu só vou configurar o calendário se eu for controlar, for gerir os meus recursos utilizando o calendário. Aí eu solto essa bola para você. Você vai trabalhar com os recursos no Project, vai configurar calendário, colocar lá os seus analistas, o pedreiro da obra, o servente? Não, a gente tem algumas
particularidades, né? Porque existe um cronograma pré-definido pelo cliente que a gente precisa seguir. Por exemplo, Sim. é um cliente que, se você tem um feriado numa quinta, ele emenda a sexta. E ele pede Sim. para a gente seguir o calendário. Então, eu Perfeito. posso, pura e simplesmente, né, só se eu for trabalhar com dias corridos, ok. Não vejo problema, mas dependendo de como ele falar, eu quero ver considerando os feriados. A gente tem que saber ponderar isso lá. Tá? Isso eu vou colocar aqui para você. Isso é importante a gente colocar, porque aí, no caso, são feriados e isso impacta todo o nosso planejamento, né? Sim. Aqui eu não coloquei feriado nenhum, eu vou colocar então. Quando eu faço planejamento aqui, é sempre dias úteis, né? Se eu falei aqui que é 3 dias, são 3 dias úteis. Se tiver algum feriado aqui no meio, ele vai jogar a data de término para frente. E como que eu faço para eu cadastrar os feriados? Eu vou vir aqui na guia Projeto. Eu tenho aqui a opção de alterar o período de trabalho. Eu clico nele. Eu tenho aqui, olha, exceções e a segunda aba, semanas de trabalho. É o que eu falo para os meus alunos, olha, todo dia é dia de trabalho, exceto, ou seja, então aqui é os feriados. Aqui são os dias de trabalho, que eu configuro hora que o cara vai almoçar, hora que ele vai entrar. Só que eu não vou ter isso. Eu não vou colocar na lista de engenharia, pedreiro, servente. Então não faz sentido eu trabalhar com isso. Mas o feriado faz, porque o feriado vai impactar na minha coluna de início e término, né, nos meus prazos. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, carnaval. O carnaval, ele vai ocorrer esse ano quando? Eu lembro que é final de fevereiro. Então, eu vou 28. vir aqui a 28, né? Então, eu vou colocar aqui dia 28. Cadê 28? 28, segunda. Não é. Então 20, não, desculpa, é antes, mas ok, que seja. que seja. Acho que é 28. Aí você já vai ter o calendário do seu cliente, né? Aí ele vai trabalhar 28 e dia 1º. Dia Podemos. 1º, na terça-feira, vai ficar de folga ainda. Né? Porque o carnaval fica segunda e terça de folga. Ok. E quarta-feira, vai trabalhar ou vai ser meio expediente? Eu vou considerar que quarta-feira vai ser meio expediente. Assim, eu já te ensino 2 pontos, tá? Se for os 3 dias sem trabalhar, aí você coloca até quarta-feira, sem problema. Se Sim. for 2 dias e meio, você vai colocar 2 dias inteiros. Então, começa dia 28 e vai dia 1º. Ok. Aqui é o carnaval. 2 dias inteiros. E eu vou registrar aqui agora o meio-dia, porque aqui eu não consigo colocar 2 dias e meio. Eu consigo colocar 2 dias inteiros, mais carnaval, meio-dia da quarta-feira de cinza. Só estou deixando entre parênteses para você entender aqui a situação. Aqui eu coloco agora o meio-dia. É dia 2. Dia 2. Dia 2 aqui. Ele está como o dia inteiro. Então, vim aqui em detalhes. E aqui no detalhes do feriado, eu defini aqui o período de trabalho dia 13 a 18. Ok. Só decidir aqui. Então, aqui agora, eu tenho o dia 9 trabalhando normalmente e o dia 2 trabalhando só meio expediente. Ok. Então, E aqui você quando... vai colocando feriado nacional, municipal, muita atenção, onde que é a sua obra, né, como que vai ser o feriado lá. Aí você vai montar toda a lista de feriado aqui. Entendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Em nenhum momento o Project, ele trabalha com dias corridos? Trabalha, Trabalha, né? Onde que eu altero? trabalha. Porque assim, depende de como o cliente vai querer enxergar. Então, vai que a gente faz dessa forma e na hora de apresentar, não, eu quero ver dias corridos. Eu não quero ver dias úteis. Tá. O Project, eu vou dar um ok aqui. O Project, para você trabalhar com dias corridos, igual aqui está 3 dias, deixa eu pegar aqui em escala de dias, ó. Dias, cadê aqui? Olha lá, até tarefa aqui, ó. Dias, segunda, terça e quarta.
Eu vou pegar esse aqui, tá? Final de semana aqui, olha. São 17 dias, do dia 16 ao dia 7 de janeiro. Sim. Se eu coloco 17 DD, esse 7 de janeiro, ele já não vai ser mais 7 de janeiro, porque tem aqui alguns feriados, então eu vou dar Enter aqui, ó. Agora ele foi para 1º de janeiro. Então aqui agora ele está trabalhando nos finais de semana, nos dias de exceção. E se eu quiser todo o meu cronograma assim, aí você vai ter que ajustar o seu calendário. Você vai vir aqui em Guia Projeto, alterar período de trabalho. Aí você vai vir aqui em semanas de trabalho. Aqui é semanas de trabalho. Aí eu vou alterar aqui, clico em detalhes. Está vendo em domingo? Não tenho nada. Segunda, usar períodos padrão do Project, né? Então eu vou clicar isso tudo aqui. Eu vou definir aqui e vou falar que ele trabalha das 9 às 18. Ok. Pronto. Agora, todo o meu cronograma foi ajustado. Final de semana, eu vou estar trabalhando também. Vou dar um Ctrl Z aqui, olha. Dia 20 de maio, com os dias corridos, né? Vou dar Ctrl Z, ele vai aumentar essa data aqui, ó. Ctrl Z. Opa. Ctrl Z. 23 de agosto. Tá vendo a diferença? Tá. Então eu não vou ficar colocando toda hora 16 DD, 3 DD, 17 DD. É trabalhoso. Sim. Vai no Guia Projeto, aí você coloca sábado e domingo trabalhando. Guias da semana, detalhes, e coloca domingo e sábado trabalhando, né? Define o horário para poder o Project esquecer do final de semana e do feriado, né? Tá. Eu já passei por uma situação, né, em outras vezes, de falar que são dias úteis ou corridos, e esse horário que a gente programa, exemplo, que você colocou 9 a 18, existia uma configuração prévia do Project que impactava nisso, ou seja, ele entendia que aquilo não era um dia, era um dia, 1.2 dias, então ele levava a atividade que teoricamente era um dia para terminar no outro dia. Uhum. Quando que a gente precisa prestar atenção nisso para que os dias programados não tenham esse tipo de impacto? Aí parte sempre daquele ponto que eu tinha te falado. Você vai trabalhar com recurso, colocar pedreiro, analista, sei lá o quê. Já que você não vai, eu recomendo nem alterar isso no Project, porque Horário, não faz né? sentido. O horário, Porque Sim. Se você não tem recurso, não tem funcionário alocado no seu cronograma, não faz sentido você ficar trabalhando com essas horas. Mas, caso você queira saber, é aqui na Guia Arquivo, opções, e aqui, olha, eu vou ter aqui cronograma, e eu tenho aqui, ó, das 9 às 18, mostrado aqui com 8 horas. Isso aqui é o seu trabalho do cronograma inteiro. Se você não tiver recurso nenhum, ele vai considerar das 9 às 18. Se você tiver recurso, pedreiro, servente, analista de engenharia, que você tem os seus calendários diferentes, o analista entra às 9 da manhã, o pedreiro entra às 7. Aí você tem que configurar o calendário de cada um deles. Entendi. Mas veja, aqui você definiu início padrão 9, término padrão 18. Quando Isso. Você foi lá, né, em alterar período útil, você considerou 9 às 18 para achar os dias corridos, né? Você foi fiel ao que está aí, 9 e 18. Sim. Nessa situação não vai acontecer o problema que eu citei. Nessa situação, porque você foi fiel. Né? Eu fui fiel, então, não vai acontecer. Ótimo. A minha dúvida era essa. Uma vez que eu vou precisar trabalhar com dias corridos, eu tenho que estar fiel a essa configuração. Isso. Né? Se eu não for trabalhar com dias corridos, não tem porquê de configurar período útil. Né? Ele vai entender que um dia é de fato um dia. O Project, ele tem muitas configurações. Então, é aquele ponto que eu falo. O que você quer fazer nele? Você vai trabalhar com recurso? Não. Então, tem certas coisas que eu não quero complicar a minha vida, não. O calendário é uma coisa que você tem que conhecer muito bem o Project para ter uma segurança de trabalhar com o calendário.
teve um cliente meu que ele configurou o project trabalhando 8 horas por dia. Ok. Aí ele foi montar ele veio aqui na guia projeto, alterar período de trabalho. Na hora de definir a hora de trabalho dele, ele colocou que o cara almoçava, sei lá, por exemplo, das 7 a meio-dia, meio-dia a 1 era almoço, de 1 às 15, às 17 horas, ele ia para o lanche, aí ele ficava de 17 a 7h15, 15 minutos de lanche, e depois trabalhava. Quando a pessoa colocou esse lanche de 15 minutos, o project entendeu o seguinte: olha, a pessoa não está trabalhando esses 15 minutos, mas a pessoa configurou aqui em opções que ela trabalha 8 horas. Então ficou faltando 15 minutos para a tarefa ser concluída, porque o cara estava lanchando. Então o project considerou esses 15 minutos restantes, para outro dia. Aí a tarefa tinha duração de um dia. Começava no dia 1 e era para terminar no dia 1. Só que ela estava terminando no dia 2, às 7h15 da manhã. O projeto começava às 7 horas e a tarefa terminava às 7h15, porque ficou faltando esses 15 minutos. Entendi. Assim, ficou claro. Só mais uma pergunta, assim, né, de forma abrangente quanto a calendário. Alguma outra dica, assim, pelo que a gente precisa fazer? Alguma dica, assim, desde a configuração ou alterar dia útil, ou isso aí para a gente, dentro do que a gente te passou, né, de demanda, atende. Esse conhecimento nosso aí atende. Eu gosto de ser bem prático, tá, Júlio? Eu acho o seguinte, pelo que eu conversei com você, vi o tipo de projeto que vocês vão trabalhar, eu recomendo vocês não ficar quebrando cabeça com o calendário, não. Segue a vida, seja feliz, não arruma sarna para se coçar, não. Claro, coloca os feriados, né, que é importante, mas não fica inventando muita frescura, não. Seja prático, para facilitar a sua vida. Beleza. Aí só uma dúvida. Feriados é com base em dias úteis. Se for dias corridos, também ele passa por cima. O feriado, o project vai considerar ele como um dia não trabalhado. Então, nesse momento aqui do abrigo, que eu tenho 17 dias de duração, como ele está aqui 17 dias úteis, ele vai desconsiderar o final de semana que está aqui, o feriado que for aparecer. Por exemplo, olha, eu vou colocar aqui, deixa eu aumentar a cor para você visualizar aqui, ó. Eu vou colocar tá vendo essas cores aqui, olha? Sim. Isso aqui é final de semana, sábado e domingo. Eu vou colocar um feriado aqui, ó, na terça-feira, dia 19, 20 e 21. Feriado no dia 21. Aqui vai ficar laranja também, e aqui vai pular de 7 de janeiro para 8 de janeiro. Então, é dia 19, 20 e 21. Então, eu vou vir em calendário, vou colocar aqui feriado teste, vou colocar a data do dia 21. É 21 de dezembro. 21 de dezembro. 21 de dezembro. E ele vai terminar no dia 21 de dezembro. Ok. Um dia só. Vou dar ok. Aqui ela ficou como o feriado, né? E aqui aumentou para o dia 10. Por que para o dia 10 e não dia 9? Porque aí era o outro dia aqui, no final, olha. Ela estava terminando aqui, né? Como ela precisou mais um dia, tinha mais esse final de semana, então pulou para cá. Beleza. Perfeito. Segue o fluxo, então. Vamos seguir o fluxo. Deixa eu voltar a tirar essa cor laranjado aqui, para não ficar poluindo o cronograma. Ok. Então, de calendário, é basicamente isso. Ok. Calendário. Vou dar um check aqui no item. Vamos para a parte dos recursos. A parte de configuração inicial, né? É a parte de sempre o agendamento automático. Você sabe colocar o project já com agendamento automático direto? Fechou o programa e abriu um novo, ele já fica com agendamento automático?
Eu sei que tem uma configuração, mas eu não lembro onde. Se você puder Tá, passar. eu passo, já que vai estar gravado. Aí você vai vir aqui, olha, guia, arquivo, opções, e você vai vir aqui em cronograma. Aqui em cronograma, eu tenho aqui a opção, olha, opções de agendamento deste projeto. Está aqui, ó, deste projeto, concisa, que é o meu projeto atual. E abaixo tem novas tarefas criadas, agendamento automático. Só que é desse projeto que eu quero? Não, eu quero de todos os novos projetos. Todos os novos projetos, agendamento automático. Só isso. Aí você dá OK, aí todas as tarefas estarão com agendamento automático. Atenção aqui embaixo para verificação, né? Aqui, olha, novas tarefas, agendamento automático. Só isso. Ok, beleza. Então, vamos prosseguir. Você montou o seu cronograma. Atenção para a dica de gestão de cronograma, né? Porque isso afeta o seu risco de cronograma. Risco de cronograma, risco de projeto. Toda tarefa, ela tem que ter predecessora e sucessora, com exceção da primeira e da última. Por que isso? Porque senão você vai ter tarefas soltas no seu cronograma e isso apresenta risco de cronograma. Se eu deixo uma tarefa, por exemplo, sem sucessora aqui, essa tarefa, por exemplo, eu vou deixar ela sem sucessora. Significa que isso aqui eu posso atrasar, que ela não vai atrasar o meu projeto. Só que isso é mentira, porque eu preciso fazer, no caso aqui, eu preciso fazer a ligação de água e energia na minha obra para eu ter água e energia na minha obra. Então, eu não posso ficar postergando isso. Isso não pode atrasar. Então, eu preciso ter sempre uma predecessora e uma sucessora. Isso é uma dica, tá? Tá, essa dica, para mim, é nova. Ela é uma dica para a gestão de cronogramas, inclusive o próprio cliente que eu atendo, o cliente do meu cliente, né, a usina hidrelétrica de Belo Monte, ele reprovou o primeiro cronograma do meu cliente por causa disso. Aí eles me contrataram, um desses erros que eu notei foi isso, que a usina quis que arrumasse. Tá, Pode falar. exemplo, Fernando. A primeira tarefa não tem predecessor, ok. Não, Mas tem ok. a sucessora, que vai ser, teoricamente, ou não, a segunda tarefa. Né? Isso. Agora, a segunda tarefa, ela vai ter uma predecessora, que é a primeira. Ela Uhum. vai ter uma sucessora. Ela pode ter várias sucessoras, mas basta Pode. colocar uma? Ou você tem que colocar todas? Não, a sucessora, ela aparece aqui automático. A partir do momento que você colocou uma predecessora, o project sabe se essa aqui tem uma predecessora, consequentemente ela tem uma sucessora. Né? Por exemplo, olha, eu vou deletar aqui, ó, esse 2 aqui, ó. Deletei. Sumiu a sucessora aqui da tarefa. Eu vou colocar nessa tarefa aqui, da linha 3, que a predecessora dela é a linha 2, ó. Vou colocar aqui, ó, linha 2. O project colocou automaticamente a sucessora. Ok. Então, você não precisa ficar sofrendo. Eu tenho que ficar colocando também sucessora? Não. Você vai fazer apenas uma análise. Coloca a sua predecessora. Você vai Ok. vir aqui na sucessora, igual tem no Excel, né, para você abrir o filtro. Aí você vem aqui, depois que você fez o sequenciamento, eu vou desmarcar tudo e vou ver quais tarefas que estão sem sucessora, que estão em branco. Dou OK. Aí eu vou ver, ó, isso aqui eu tenho um erro de cronograma aqui, ó. Isso Uhum. aqui não é primeira nem última tarefa. E aqui eu também tenho, tá? E essa aqui é a minha última, limpeza, essa aqui é a minha última, que realmente não tem. Isso aqui é risco para o meu cronograma. Ok. Para fazer esse filtro mesmo, para ter esse ponto de atenção. Vamos lá. Os recursos. Você desenvolveu o seu cronograma, montou ele, duração, sequenciamento, analisou se todas as tarefas têm sucessora. Beleza. Você vai colocar os seus recursos. No seu caso, você vai precisar dos recursos do tipo os recursos pesos ponderados, para a Perfeito. gente poder trabalhar isso. Perfeito. E provavelmente você vai precisar de um outro recurso que eu não vou chamar ele de recurso analista de engenharia, de pedreiro, nem nada disso. Eu vou chamar ele como recurso, por exemplo, o recurso orçamento ou recurso verba, alguma coisa, para ele entrar o custo dele.
Só o custo. Tá. Antes, me permita questionar só a questão de predecessora. Término, início. Qual é o impacto disso porque a gente precisa, ou qual o cuidado que a gente precisa tomar? Não sei se você ainda vai falar dele. Quando você define uma predecessora, todas são término, início? Se você Sim, não fala nada. todas são, se eu não falo nada, todas são término início. Igual aqui eu tenho 2 e mais nada escrito. Isso aqui é 2 TI, término para início. Porque o TI, ele é padrão do MS Project. Se ele é o padrão, eu não preciso colocar ele, para não ficar trabalhoso esse processo de colocar. Agora, se você vai colocar alguma outra, por exemplo, eu vou colocar aqui 3 e I. Agora, ó, essa aqui começou junto. Coloquei aqui, Ok. e I. Se eu Beleza. colocasse 3, essa aqui vai ficar ruim aqui para colocar 3 TT, porque a duração dela é maior. Vou pegar aqui, ó, essa aqui, ó, 2 TT. Então, eu preciso falar. Elas precisam Término para término. terminar juntas, ok. Isso, as duas vão terminar juntas. E tem a questão das latências, né? As antecipações e esperas. Se eu Ok. posso colocar uma tarefa para começar 2 dias depois ou 2 dias antes. Então, eu vou colocar aqui 2 TT menos 1 D. Aí, o tipo de ligação as duas têm que terminar juntas. Só que essa aqui vai terminar um dia antes. Ok. Entendeu? Aí eu tenho que colocar. O TI, se fosse TI, eu também teria que colocar 2 TI menos um dia. Aqui, ó, as duas têm que terminar junto. Ó, essa aqui tem que terminar para essa aqui iniciar, só que um dia antes. Uhum. Se eu, mesmo TI sendo padrão, se eu não tivesse colocado, ia dar um erro, porque o project, para eu colocar latência, ele pede, é como se fosse uma fórmula, né? Então eu tenho que colocar o tipo de ligação. Só se eu for colocar latência, né? Se eu não for, basta digitar 2 e segue a vida. Beleza. Pelo que eu estou percebendo também, tudo que você altera não precisa mandar atualizar, né? Ele tá atualizando automático. Automático. Ele Isso foi, digita o término e início automático. isso foi alguma atualização de versão? Não, sempre Sempre foi foi? assim. Ah, Porque essas datas de início e término, o project ele vai aqui pegar a primeira tarefa, né? Cadê aqui, ó? Primeira tarefa, rolar até a tarefa aqui, ó. Eu estou aqui com a primeira tarefa. Então, a primeira tarefa começa aqui dia 19 de novembro. 19 de novembro mais 16 dias úteis, terminou dia 10. Então, isso aqui terminou dia 10. A próxima vai começar no próximo dia útil, dia 13. 13 dias mais 3 dias úteis, 15 de dezembro. Então, o Project vai fazendo esse cálculo aqui para você, através disso aqui e disso aqui. ok. Beleza. Sobre predecessora, mais alguma dúvida? Não. Por mim tá Tá, tranquilo. tá beleza. Vamos para a parte do recurso para ser prático para você. Eu não vou ficar enchendo linguiça falando recurso, trabalho, etc. e tal. A planilha de recurso, você basta clicar aqui onde está escrito gráfico de Gantt, eu clico com o botão direito, vai aparecer aqui planilha de recurso. Ou eu posso, aqui na guia tarefa mesmo, eu clico aqui no gráfico de Gantt, eu tenho uma setinha abaixo, vai me aparecer aqui outras opções e eu tenho aqui planilha de recurso. Tanto faz. A planilha de recurso, você vai cadastrar os seus recursos aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, para a sua realidade, peso ponderado. Uhum. E eu vou colocar também um recurso do tipo verba, tá? Eu posso colocar verba ou posso colocar como orçamento. Tanto faz. O recurso peso e o recurso orçamento, eles serão do tipo material. Por que do tipo material? O recurso do tipo material, eles são recursos que eles trabalham com unidade. Uhum. Não necessariamente recurso é só cimento, aço, tijolo, não. São recursos que trabalham com unidade. Então, eu vou colocar aqui a unidade do peso ponderado, PP.
E a unidade do orçamento, eu posso colocar verba, por exemplo, VB. Só para ficar claro. Inicial, isso aqui não quer dizer nada, é só a primeira letra do nome, inútil isso aqui. Isso aqui é importante. O seu recurso do tipo peso, eu quero que ele seja de um grupo de pesos ponderados. O que vem a ser esse grupo de recursos? Por exemplo, você tem na sua obra pedreiro, carpinteiro, serralheiro, aço, cimento, enfim. Então, você tem recursos de estrutura, o pedreiro, o cimento, o aço. Você tem recursos de marcenaria, carpinteiro, tábua, prego. Você tem recursos de serralheria, né? Por exemplo, sei lá, o armador, o aço, sei lá o quê. Então, você pode criar esses grupos como um filtro. Mas, no nosso caso aqui, eu vou criar esse grupo só para o peso ponderado. Eu vou chamar ele de grupo PP. Na hora de fazer a nossa curva S, o nosso relatório, eu vou criar o filtro, vou colocar assim, olha, eu quero que apareça só os recursos do tipo grupo PP. Aí sai a minha curva S de peso ponderado. É um filtro. Então, é para isso que eu coloquei esse grupo. Unidade máxima, não vou trabalhar, porque isso aqui é para recursos do tipo trabalho. Tá bom. A taxa padrão, o peso ponderado, eu vou deixar como 0, porque não quero colocar custo no peso ponderado. Eu quero colocar custo aqui no recurso orçamento. Aqui eu vou colocar um real. Por quê? Porque lá na tarefa eu vou definir, olha, essa tarefa tem um orçamento de 100. O que é 100? É 100 reais. Essa tarefa tem um orçamento de 15 mil. É 15 mil reais. Ok. Ok? Só uma questão. Por que eu estou trabalhando aqui com material e não com recurso do tipo custo? Porque eu, Fernando, gosto de trabalhar com recurso material, porque caso o cliente venha trabalhar com valor agregado no project, você não vai ter problema. Se você estiver trabalhando com custo, aí existe um book dentro do project que ele desconsidera os recursos custos para o cálculo do valor agregado. Então, como nesse momento a gente não sabe o que o cliente vai querer para a vida, vamos prevenir. Então, você já deixa como material. Ok? Uhum. De recurso, outra coisa aqui, o acúmulo. O que esse acúmulo aqui? Você vai colocar o acúmulo dele no seu recurso orçamento como fim. Por que como fim? Todo o custo dele será computado só no final da entrega da tarefa. Ou seja, você só vai pagar quando estiver pronto. É isso que quer dizer. Uhum. Mas, novamente, né, tudo depende da forma com que você vai trabalhar. Né? Se você estiver fazendo a sua medição e ela for a medição que você faz por porcentagens, aí não, aí você pode deixar aqui como rateado mesmo. Olha, eu fiz 30% no mês de janeiro, beleza, deixa rateado. Mas fiz mais 20% em fevereiro, deixa rateado. Ou o cliente, a forma dele trabalhar, dele te pagar, é o seguinte: olha, Júlio, eu sou seu cliente. Eu só vou te pagar, só vou liberar a fatura quando tiver concluída essa entrega. Não, beleza, então eu já vou preparar isso aqui como fim. Aí depende de como o cliente trabalha. No nosso caso, existem medições mensais, né? Então, você pode deixar como rateado. Uhum. Sem problema. É só isso que você precisa saber em planilha de recurso. Calendário, não precisa, porque você não está trabalhando com recurso do tipo trabalho, só usa calendário quem é recurso do tipo trabalho, porque ele trabalha com hora. Você não, você vai trabalhar com unidade. Não vai mexer com calendário, não. Então, tá tranquilo. Código não vai fazer sentido e adicionar colunas também não faz sentido, não. Fica só isso aqui. Só isso garante o nosso peso lá e faz a curva física e financeira. Só isso. Esse peso aqui, ó, isso aqui,
vai ser suficiente para gerar a sua curva S do peso. Ok. E isso aqui vai ser suficiente para você gerar o seu cronograma financeiro, trabalhar com a sua medição dentro do Project e apoiar a curva S financeira. Perfeito. Perfeito? Só essas duas linhas. Sem enrolação, sem encher linguiça. Definir isso aqui e volto para o gráfico de Gantt. Não precisa salvar nem nada. Uma vez colocado lá, ele já tá fazendo parte. Sim. Se eu quiser voltar lá, eu posso voltar e tá aqui, Salvo. normalmente. Tá salvo. Okay. Lembrando que o Project, é o que eu falo sempre para os meus alunos, e isso aqui tudo é um arquivo, não é uma tela, é um arquivo. Uma coisa que você mexe aqui, automaticamente ele vai mexer em outras telas. Vamos então aqui agora colocar os nossos recursos. Deixa eu ocultar essa coluna e vou colocar aqui nome dos recursos. Deixa eu passar essa coluna aqui para cá. Deixa eu ocultar aqui. Ok. Então, eu vou colocar aqui os meus recursos. Aqui na execução do tapume, eu vou dar 2 cliques na tarefa. Eu vou vir aqui em recursos. E vou definir aqui os meus recursos. Eu vou colocar aqui só os 2 recursos. Orçamento e peso ponderado. Qual é o orçamento para essa tarefa? Eu fiz lá o meu orçamento, eu constatei que aqui é R$10.000. Então, eu coloco aqui em unidade, né? Eu não vou colocar custo, porque ela é um recurso do tipo material. O recurso do tipo material precisa de quantidade. A tradução certa aqui seria quantidade e não unidade. Isso aqui é uma tradução meio bizarra, mas essa aqui é a coluna quantidade. E o seu peso ponderado. Aí você definiu o seu peso aqui. Aqui eu vou colocar um peso de 500, por exemplo. Fiz o cálculo lá, considerei 500. Ok. Olha só aqui, ó. Aparece aqui o nome do recurso. O recurso orçamento, meu R$10.000, R$10.000 de verba, e o peso ponderado é 500 pp de peso ponderados. Eu vou vir aqui na próxima e vou colocar aqui os recursos novamente. Um por um. Um por um. Aqui, ela é algo que você vai fazer um por um. Mas, lembrando que tudo a gente consegue fazer, dar um jeitinho, dependendo da sua forma de trabalho, de otimização, né? É o que eu mostro com os meus alunos. Olha só, que se você for olhar aqui, olha, deixa eu aumentar essa tela toda aqui, essa coluna aqui, olha. Observa como que você escreveu, como que o Project, né, configurou a escrita depois que você definiu os dois aqui, olha. Ele colocou aqui, ó, o nome do recurso, abre colchete, 10.000, a unidade do recurso, fechou colchete, ponto e vírgula, para colocar o segundo recurso. Nome do recurso, abre colchete, colocou a quantidade, a unidade e fechou colchete. Caso, né, você tenha a sua planilha de recurso, a sua planilha orçamentária, você já pode ir montar isso no Excel e concatenar tudo. Você pode vir aqui no Excel, vou abrir o Excel, aí é para você não ficar colocando um por um, né? Mas, de qualquer forma, você vai colocar um por um, seja no Project ou no Excel. Uhum. Aí você vai ter aqui, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Entendi. Ctrl V. Aqui eu vou ter aqui. Eu vou pegar isso aqui como molde, Ctrl C, Ctrl V. Está aqui como molde. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui a minha quantidade de orçamento e aqui a minha quantidade de peso. Aí eu vou colocar aqui, ó. Aqui é 10.000, aqui é 15.000, aqui é 20.000, etc. Aqui peso 500, aqui é peso 600, aqui é peso 700. Então, agora eu vou fazer aqui, né? Eu vou pegar isso aqui, olha.
vou colocar aqui orçamento, abre colchete, e isso tem aqui na fórmula. Vou colocar aqui colchete, fechar colchete, ponto e vírgula, porque no final eu vou concatenar isso tudo. Vou colocar aqui, vírgula, pesos ponderados, abre colchete, e aqui eu fecho colchete. E aqui agora eu vou concatenar tudo, né? Concatenar. Isso aqui é um macetinho que eu gosto de ensinar para os meus alunos para não ficar perdendo tempo na vida. Ó. Então, eu vou sair concatenando o que eu quero concatenar. Aqui, aqui e aqui. Aqui, deu erro de valor. Enfim. É porque você fechou o parêntese como se estivesse abrindo, não? Deixa eu ver aqui, ó, o valor. Pelo que eu acompanhei aqui, foi. Você pode fazer assim também, ó. Eu geralmente também. Tudo depende, às vezes, da forma com que eu estou apanhando aqui do Excel. Mas eu vou fazer o seguinte, olha. Eu já posso montar aqui, ó. Orçamento. 10 mil. Então, vou pegar aqui peso, Ctrl C. Vou colocar aqui. E aqui eu vou fechar. Deleta aqui, deleta aqui, deleta aqui e deleta aqui. Aqui eu já coloquei, já deixei aqui na fórmula, orçamento, abre colchete, quantidade, o peso ponderado já no formato, a quantidade e fechei. Então agora eu posso concatenar isso tudo aqui, ó. Isso. Pronto. Concatenei, né? Desço com as coisas que eu tenho que descer aqui, né? Para fazer a concatenar. E ele já sai aqui, olha, tá faltando aqui a verba, ó. Tá faltando aqui a verba, ó. Ctrl C. Você copia isso aqui e cola lá. Exato, eu vou colar, ó. Tô fazendo isso aqui para quê? Eu vou preencher só a quantidade dos itens que eu quero. Fiz aqui, ó. Venho aqui, Ctrl C, no Project, Ctrl V. Aí aqui, eu tô com erro de configuração aqui, mas aí depois é questão de mexer aqui. Eu tenho que ver aqui, ó. Aqui, ó. VB. Aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Ah lá, foi. Então, aí são macetes, né? Que você vai pensando para não ficar fazendo só manual, só pegar aqui e colocar aqui, mas enfim. Aqui você vai colocar as coisas que você quer aqui. Entendi. Fernando, antes de você seguir, já tem uma dúvida. Pode falar. Vamos falar primeiro da questão da curva física, né? Você colocou o peso. Você colocou 500. Digamos que quando eu fiz os pesos, né? Lembrando aqueles 2%, 97 e 1, né? Que eu tenho 3 estruturas mães. Sim. Elas vão se subdividir em 2% de peso para a primeira mãe, 97 para a segunda, 1% para a terceira. E dentro de cada uma mãe dessa, eu vou ter vários filhos. Eu vou achar o peso dos filhos, de acordo com a duração, né? E, exemplo, achei 0,2%. Aquela atividade de peso, ela é 0,2%. Como você colocou 500, eu fiquei em dúvida. Basta eu colocar 0,2? É isso? Sim, exato. Pode colocar aqui, ó, 0,2. Ok, não, matou. Agora, quando eu coloco nas filhas 0,2 com 0,8, a mãe vai entender que ela vale 1?